bora lá. Gente, o que eu tava falando das cabrinhas, né? Do estudo de ontem, que eu postei ontem aí na internet, postei no Reels. Aí eu postei aquelas cabrinhas. Você tem dado água para quem tem sede? Gente, eu tô fazendo isso aqui todos os dias. Eu estou dando água para vocês todos os dias. Na verdade, eu estou dando água aqui para quem quiser beber. Bom dia, Michele. Não vão poder falar que eu não dei água, que eu não acolhi quem tinha sede. Não tem uma passagem na Bíblia que fala assim: eu estava nu e me vestiste, eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com água e eu estava com sede e me deste de beber. Jesus falou que ele estava nas pessoas desamparadas, nos necessitados, nos pobres, nos marginalizados. E você tem acolhido essas pessoas? E não é acolher só quem é pobre visivelmente, não. É quem é pobre espiritualmente também. Então, às vezes me preocupa um pouco o nosso fluxo aqui, mas eu tenho feito, eu não tenho deixado de fazer, né? É porque eu penso assim, é algo tão precioso, eu queria que mais pessoas estivessem sendo impactadas com isso, mas eu já estou pensando numa estratégia. Esse final de semana aí eu vou me organizar. Gente, então vamos começar. Ontem nós estudamos aqui, bom dia Dani, Mateus, o capítulo 7, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 7. Tô amando, não sei se vocês estão gostando tanto quanto eu, porque eu gostava de tacar ripa na religiosidade e achava às vezes que eu tava meio equivocada de fazer isso, mas não tô de jeito nenhum, né? Jesus também tocava a ripa, sei lá, na religiosidade também, e não era devagarzinho não, era com força que Jesus fazia isso. Bom dia, sogrinha, tô aqui toda empolgada, vamos lá fazer nosso estudo. E aí ontem nós estudamos aqui do versículo 1 ao versículo 5, né? Foi o que eu passei para vocês. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 6. Aí no versículo 6 está assim, ó: não deis o que é santo aos cães. Se você quiser acompanhar. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. É interessante isso aqui, gente, porque é muito interessante mesmo. É essa ideia da gente às vezes ficar batendo de frente com quem é religioso, ficar batendo de frente com pessoas que não querem ter as suas mentes abertas, não vai adiantar. Por que a gente faz essa? Por que tem essa menção aqui de cão e de porco? Porque para o povo judeu, cão e porco era a coisa mais imunda que tinha na civilização deles. Então eles viam o cão e o porco, o cão aqui é cão, cachorro mesmo, não é o diabo, eles viam como animais impuros, né? Então o que havia de pior na sociedade eles mencionavam como cães. A tua parte você está fazendo, o resto deixa com Deus, é isso mesmo. Bom dia, Edna. Então, a Edna, gente, ela é dos Estados Unidos, tô tão feliz com o alcance, tá vendo? A gente não tá alcançando apenas o nosso território. E a Edna tá com saudade do povo brasileiro, do calor brasileiro. Então, vamos interagir aí com a Edna, que ela tá com saudade desse jeitinho aqui. E aqui tem de tudo, viu, Edna? Aqui tem gente do Sul, aqui tem gente do Ceará, aqui tem gente do Rio de Janeiro, aqui tem gente... eu sempre esqueço do nome do lugar que a Gleide mora. Aracaju. Aqui nós temos de tudo. Quem gosta de caju, nós temos. Quem gosta do rio, nós temos. Quem gosta do mar, nós temos. Quem gosta do frio, nós temos. A Dani aí, ó, a Dani é lá de São Leopoldo. Então tem de tudo aqui um pouco. Quando o povo quiser ir para os Estados Unidos também, nós já temos a Edna lá para nos recepcionar. Então assim, tá tudo, estamos tudo junto e misturado. Aí depois falam que eu tenho que andar logo com a live, gente. Como é que anda logo? Eu quero participar aqui com vocês, meus irmãos. Então vamos lá. Não deis aos porcos nem aos cães a palavra de Deus. Está vendo? Tá indo longe, estamos indo longe. Então, por quê? A gente já explicou isso aqui. O porco, ele pega essa palavra, ele vai pisar nessa palavra, vamos assim dizer, que essas palavras são pérolas, e ele vai se ferir com essa palavra, né? Porque o porco, ele tem esse hábito de pisar ali. Quem gosta de piqui, ó, Keila.
ele vai pisar nessa palavra ali e vai machucar, e depois ainda vai jogar pra cima de você isso que aconteceu com ele. A culpa é sua. O cachorro, do mesmo jeito, você lança a palavra pra ele e ele vai dilacerar, ele vai despedaçar, ele vai acabar com essa palavra, tá? Então, isso aqui eu acredito que a gente tem uma boa noção do que é, né? Da gente não ficar assim, se desgastando. Gente, isso em todos os contextos. Não é só em termos religiosos, em qualquer ideologia. Porque às vezes até por questão política, aí você fica ali querendo debater, jogar a sua ideia pra não sei quem, e você fica querendo pegar o que é ideia sua, o que você tem por moral, e colocar a goela abaixo na outra pessoa, não vai adiantar. Se a pessoa não estiver aberta para isso, você vai estar fazendo aí você vai estar se desgastando em vão. Às vezes, pelo fato de ser advogado, eu acho que a gente acaba tendo isso meio que interiorizado assim dentro da gente, porque às vezes eu me pego justificando o que não precisa de ser justificado, porque a gente pega uma mania de ficar ali defendendo as ideias, que às vezes você tá ali defendendo uma coisa que ninguém nem pediu para ser defendido. Então fica na sua, vai cuidar da sua vida, se controla. E aí, continuando, versículo 7. Jesus incita a orar. Incita a orar. Pedi, e dar-se-vos-á. Gente, presta atenção nisso, porque o que acontece? Como é uma palavra muito comum, assim, muito comum, eu falo no sentido da gente já ter ouvido tanto, a gente ouve novamente. Ouvir, mas a gente não escuta com o coração. Então é o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, e o que busca encontra. Tem uma música da Ludmilla Ferber linda com essa música, né? E aí eu não vou continuar não, porque ela canta bem absurdo e eu não canto. Então, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então aqui fala: o qual dentre entre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, você vai dar pedra? Então aqui tá falando, gente, se você pedir a Deus, você pede, você bate, e ele abrir-se-á. Amo essa palavra e creio, bater e abrir-se-vos-á. E aqui fala, quem pode, como homem, se o seu filho, sei lá quem que você conheça aí, para ficar mais claro o exemplo, bom dia, Cláudio, te pedir peixe, você vai dar pedra. Se nós, que somos seres humanos, que já temos uma inclinação para o mal, acabamos fazendo o que seria o adequado, né? Pelo menos a maioria, a gente crê, quanto mais Deus. Então é isso aqui que a palavra está dizendo. E o Kleber disse assim, ó, tem uma música para a abertura da live de Mateus 7, 15 a 23. 15 a 23. Se a gente não chegar lá, né? O nome é A Graça da Graça. Ah, eu já vi essa música, A Graça da Garça, Estratégima de Deus, já vi. Muito legal essa música mesmo. Vamos usá-la ainda. Daí, gente, o que acontece? Aqui na palavra continua assim, ó. Quem que se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, nós já temos essa inclinação para o mal, sabei dar boas dádivas, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Claro que ele lhe dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas é claro que as coisas que você pede tem que estar, né, gente, alinhada com o que é bom, né? Porque às vezes você está pedindo para alguém morrer. Deus não vai te conceder nada que o seu coração esteja desejando e que não seja algo que vem do coração dele também. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha que interessante, se você quer que alguém faça o bem para você, também faça o bem para ele.
Se você quer que alguém te trate bem, então também trate essa pessoa bem. Gente, parece tão óbvio, né? Mas a gente dificulta tanto a vida, é simples. Então aqui, Jesus está falando, se você pede, bate, insiste, eu lhe darei. E depois ele pega e fala aqui, o que você deseja ao próximo, se você deseja algo bom para você, deseje isso também ao próximo. E aí a gente até fala, né? Não deseja para outra pessoa aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Então é bem dizer isso. Tá. Aqui fala o seguinte, em relação ao versículo 11. Ora, se vós que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Se vocês prestarem atenção, aqui fala nosso Pai. Nosso Pai. Esse nosso Pai, que graças a Deus é melhor do que muito pai, que a gente ouve cada história, né? Que é triste. Esse nosso Pai aqui, que é o nosso Pai celestial, que é o meu pai, que é o pai do Kleber, que é o pai da Gleide. Esse pai aqui, gente, ele conhece as nossas necessidades. Ele não é um pai qualquer, não. Antes mesmo que você fale, ele já sabe, mas ele gosta de te ouvir. Ele gosta de te ouvir. Por isso a importância do pedir. Ele quer te ouvir. Ele já sabe, mas ele quer que você fala. Ele já conhece todas as suas necessidades. Esse nosso Pai aqui, ele dá com prazer, como todo pai verdadeiro. Então, é até o que eu disse, porque infelizmente nem todos os pais aqui terrenos, que são pais adotivos, porque o nosso pai legítimo é Deus, nem todos esses pais terrenos sabem se posicionar adequadamente. Então, aqui não são pais verdadeiros, na verdadeira acepção da palavra. São pais biológicos, colocaram lá seu DNA nos filhos. Mas não são pais afetivos, não são pais presentes, né? Não são pais condizentes com aquilo que o Deus Pai esperava que eles exercessem aqui na Terra. Aí, o que acontece? Esse nosso Pai, Pai Celestial, ele nos dá com prazer. Ele faz com prazer, assim como alguns pais terrestres fazem, né? Com prazer. Esse nosso Pai aqui também, ele tem um plano para seus filhos. Quantos pais também terrestres não tem isso, né? De planejar, de pensar, eu quero que meu filho faça isso, eu quero que o meu filho faça aquilo. E o nosso Deus Pai, ele também tem planos ao nosso respeito. E os planos dele são planos de paz. São bons planos. Ele também, como nosso Pai, segura em nossas mãos. Os pais normalmente fazem isso também, né? Anda ali pegando na mão do filho e carrega esse filho para lá e carrega esse filho para cá. E Deus está também segurando na sua mão. Ele não larga a sua mão. Deus é capaz disso, de não largar a sua mão. Outras pessoas não são. Maldito do homem que acredita em outro homem, que tem outro homem aí segurando na sua mão o tempo inteiro. Porque na verdade, quem não larga da sua mão, quem é capaz de não largar da sua mão é apenas Deus. Nem o seu pai terrestre é capaz. Não possui essa condição, não dá conta, né, gente? Bom dia, Luizinho. Portanto, o nosso Pai, por ser assim um Pai tão bondoso, por ser um Pai que supre todas as nossas necessidades, que nos dá com prazer, que tem planos para nós, que segura as nossas mãos, que compadece de nós, está ali junto conosco até o fim mesmo. Esse Pai que está presente conosco até o fim, nós devemos amá-lo
E nós devemos amá-lo como dever? Não, nós devemos amá-lo como gratidão, como coração grato por tudo que ele nos fez, por tudo que ele ainda nos faz, e por tudo aquilo que ele ainda nos fará. Então nós devemos, eu queria até mudar essa palavra, sem ser devemos, nós vamos com atitude gratuita amá-lo e confiar nele, porque ele tem bons planos ao nosso respeito, porque muitas das vezes, às vezes a gente fica assim, ansioso, né, com determinadas circunstâncias da vida. Não há necessidade disso. A gente simplesmente entrega a nossa vida a Deus. Vamos confiar a Ele. O que é da nossa capacidade de fazer, a gente faz, mas o que não é, entrega. Vamos contar tudo pra Ele. Eu acho o máximo. Tem uma música de um cara que chama Leandro Borges, se não me engano, que ele fala assim, ó: eu vou orar pra Deus, eu vou contar tudo pra Deus. E aí ele pega e fala, né, que ele é filho muito amado. E como um filho que dá birra e fala: pai, aconteceu tal coisa comigo. Aí você também pode virar pra Deus e contar tudo pra Ele. Porque Ele é seu amigo. Porque você pode confiar nele. Infelizmente a gente não pode confiar em homens, mas em Deus você pode confiar tudo pra Ele. Dani Emerson é meu cliente há 10 anos, né, Dani Emerson? Credo, faz muito tempo que você é meu cliente, porque esse processo nosso não anda, né? A justiça do nosso Brasil, que é maravilhosa, mas o Dani Emerson é um cara de perseverança e eu tenho certeza que ele vai ganhar esse processo só pela garra, só pela determinação, só pela força, só pela motivação. A outra palavra que eu queria pra ele é porque ele é muito positivo, uma pessoa muito positiva, contagiante. Tá, e aí dando continuidade, a Gleide disse: eu e Deus, eu vou contar pra Deus, eu vou falar tudo pra Deus. É isso, a música fala isso. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar só eu e Deus. É bem bonita essa música. Dando continuidade aqui, agora nós vamos entrar nas duas estradas. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. Jesus falando, viu, gente? Olha, porque eu não sei se vocês estão contextualizados. No capítulo 5, nós começamos a falar que Jesus estava no monte e começou a falar. Aqui, Jesus continua falando. Ele ainda está lá. Isso aqui, tudo que nós estudamos, do capítulo 5 até o capítulo 7, isso aqui é o sermão da montanha. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, ó: nossa, lá vem fulano com o sermão da montanha. Foi muita coisa mesmo. Foi muita coisa mesmo que Jesus disse. Então Jesus aqui vem dizendo as duas estradas. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Bom dia, Glória. E são muitos os que entram por ela. São muitos então os que entram pela porta larga, pela porta da perdição. E Jesus está falando aqui: entre pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado será o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, assim, isso aqui é tão interessante, porque às vezes a gente se depara com pessoas na vida, no contexto geral, só pregando facilidade, só pregando prosperidade. E Jesus, engraçado é que Jesus não fala que o caminho vai ser fácil, Jesus não fala que o caminho será tranquilo. Jesus fala que o caminho que conduz para a vida é apertado, a porta é estreita. Você tem até que emagrecer para caber lá, sabe? Eu tô fazendo jejum intermitente agora. São poucos os que acertam com ela, e que são poucos que acham essa porta estreita, sabia? Gente, é muito interessante, porque eu até lembrei de um exemplo que o Pablo deu um dia, que ele falou assim: imagine você com num espaço onde tem um monte de porta, e tem tantas portas que você... São todas as possibilidades que você tem para entrar, e de fato, o que mais tem no mundo são portas largas e possibilidades para você entrar. Mas a porta estreita, ela é uma só.
ela tá no meio desse tanto de porta larga. Você olha assim, 360 graus, tem porta para todos os lados. E você tem que escolher uma porta. E quantas pessoas não vão escolher a porta estreita? Que é a porta que te conduz de fato aos caminhos. Nós temos aqui, aos caminhos de Deus, né? Duas portas, a larga, a estreita. Bom dia, Henrique. Bom dia, Célia. Nós temos dois caminhos, a porta larga, a porta estreita. Então existe aqui um caminho largo, existe aqui um caminho estreito. Existem duas classes, existem os muitos, existem os poucos, existem dois alvos, existem a vida eterna, existe a morte eterna, existem o frio, existe o quente, existe o dentro, existe o fora. Às vezes a gente para analisar que existem tantas coisas assim na Bíblia que vem mostrando números, né? Que existem três coisas ou existem duas coisas. Então aqui faz essa orientação dos dois caminhos, que você pode escolher em estar dentro ou você pode escolher estar fora. Você pode escolher ser frio ou você pode escolher ser quente. Você pode escolher a vida eterna ou você pode escolher a morte eterna. Você pode ser muitos, porque muitos são os que buscam a porta larga. Ou você pode ser o pouco, que busca a porta estreita. Os dois caminhos, um é largo, um é estreito. E uma porta é larga, uma porta é estreita. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com essas escolhas que nos aparecem, né? Que pode parecer muito fácil, muito adequado, e essa facilidade que o mundo nos prega, muitas das vezes ela não condiz com o caminho que Jesus definiu. Esse caminho aqui que conduz para a vida, esse caminho que é apertado, ok? Vamos dar continuidade. Os falsos profetas, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, ela produz o quê? Frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons será cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pois nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai e que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Bom dia, pessoal que foi entrando aí. Então lhe direi explicitamente, Jesus dirá explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, isso aqui chega me dói. Porque já pensou que situação? Você fazendo um monte de coisa, né? Você aqui fala que eles profetizavam, expulsava demônio, fazia milagres. E aí Jesus fala: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Ai, Jesus amado. Por isso que até semana passada eu tava falando muito pra vocês sobre a questão do propósito. Propósito não é viver o meu propósito, não é viver aquilo que eu quero, porque eu sou demais. Não, é viver o propósito que Deus tem para a sua vida.
É Deus que tem. Você vai viver um propósito que é dele, não é um propósito que é seu. Esse egocentrismo. Porque senão você vai estar fazendo um monte de coisas. Você vai estar dizendo que todas essas coisas você realiza em nome de Deus. Só que Deus nunca te chamou para isso. Só que Deus nunca te deu aval para isso. Então a gente precisa de ter um alinhamento de propósito. E é melhor que você pergunte agora para Deus qual que é o propósito que Ele tem para sua vida, para você já ter essa noção hoje, do que você esperar os fins dos tempos, do que você esperar o julgamento, para Deus virar para você e falar que não te conhece, que você nunca fez nada no nome dele. Deus me livre. Então, peça para Deus essa clareza do seu propósito. O que tem de gente falando em nome de Deus e Deus nunca determinou que você fizesse nada disso. E nunca foi Deus, porque sempre foi você, sempre foi seu egocentrismo na parada. É pesado, isso aqui é pesado. Então, do que nós devemos nos guardar? Aqui nessa palavra fala assim, ó. Nós devemos nos guardar da avareza. Nós devemos nos guardar dos falsos profetas e das heresias. Nós devemos nos guardar dos falsos cooperadores, os falsos cooperadores do reino do Pai. Nós devemos nos guardar da vã filosofia. Por que da vã filosofia? Porque você só sabe filosofar, né? Você só tá falando, você tá só na teoria, você não vive nada disso que você fala na prática. Nós devemos nos guardar dos maus pensamentos, nós devemos nos guardar do vinho, nós devemos nos guardar da embriaguez. Não é no sentido de que você não pode beber, é no sentido que você não pode embriagar, perder seus sentidos. A Bíblia não condena a bebida, ela condena a embriaguez, ela condena a perda de sentido. Não devemos nos guardar da idolatria. Cristo fala que nem Deus quer idolatria. Nem Deus quer idolatria. Porque você fica ali babando o ovo. Deus não precisa disso, sabe? Ele não precisa de nada disso. E na verdade você não deve fazer isso com ninguém. E também devemos nos guardar das mulheres más. Aqui está escrito isso, gente, que devemos nos guardar das mulheres más. Que possamos ser mulheres virtuosas, para não ser nem sequer consideradas essas mulheres más. Porque a mulher, olha, tem lá a mulher de Sansão, né, tadinho de Sansão. A mulher de Sansão deu o olé nele, né? Entregou ele para os inimigos, no sentido de fazer até ele cortar os cabelos, que era de onde provinha a força dele. Mas enfim, não vamos entrar nisso aqui agora não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses falsos profetas. E aqui a Bíblia fala o quê? Analisa os frutos. Por que analisar os frutos? Porque não tem como uma árvore ser boa e ruim. Eu já falei isso pra vocês. Não tem como você ser quente e frio. Ou não tem como você... ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem como você ser morno, né? Se for morno eu te vomito. Então assim... vocês estão aqui falando, falsos profetas são perigosos, Deus quer a nossa adoração, das Dalilas, que nem diz Pablo. Sim, tem que tomar cuidado com essas mulheres aqui, tal como a Dalila, né? E aí, gente, o que acontece? É pelos frutos que conhecereis se a pessoa é do bem ou se a pessoa é do mal, se ela de fato é um bom profeta, né? Um legítimo profeta, ou se ela é um falso profeta. Porque não tem como você ficar dando dois tipos de frutos. Aqui até fala, não tem como uma semente de ervilha dar girassol, não tem como, ou vice-versa, não tem como uma macieira dar uva. Então assim, se a pessoa fala, se a pessoa profetiza se a pessoa profetiza os ensinamentos de Deus, a pessoa profetiza a palavra de Deus, mas ela não vive condizente com isso. Então a gente precisa de analisar a moral dessa pessoa, ver o que essa pessoa tem feito, pra gente ter uma noção exata se é um falso profeta ou não, ok? Vamos dar continuidade aqui que nós já estamos terminando essa passagem.
os dois fundamentos. Agora nós vamos falar de dois fundamentos. Estamos lá no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que não são minhas, mas que são de Jesus, e as pratica. Então todos os que ouviram todas essas palavras do capítulo 5, do 6, do 7 aqui de Mateus, que é considerado o sermão da montanha, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quem aqui lembra da história dos 3 porquinhos, lendo essa passagem? O lobo mau vem, sopra. Se a sua casa foi edificada na rocha, ela não vai cair. Se ela foi edificada na areia, ela vai cair. E Cristo é essa rocha, é a rocha que nos dá essa sustentação. Continuando aqui, o fim do Sermão do Monte. Então agora nós estamos concluindo aqui o Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, aqueles que detinham a lei em suas mãos. Aqui Jesus, ele ensinava com autoridade. Autoridade é você, além de deter a palavra, você vive a palavra. Você tem autoridade porque você vive aquilo, né? E a lei te dá essa autoridade. As pessoas veem em você essa autoridade. Bom dia para todos que estão entrando aí agora, tardiamente. Depois vocês continuam aí conosco, depois vocês pegam e vê lá desde o início, ok? E agora vamos para as perguntas com o professor Luiz Saião, que eu achei massa pra caramba. Ontem a gente falou sobre não julgueis para que não sejam julgados. E a pergunta hoje é uma coisa que eu fiquei na dúvida ontem. Eu tinha falado assim pra vocês, ai meu Deus. E aí, quando a gente pega e vem aqui e fala dos podres, dos irmãozinhos, tipo, quando a gente vem aqui e fala dos podres aí, do... Será que eu tô podendo falar o nome desse povo? Porque meu algoritmo tá meio bugado. Quando a gente pega e fala aí do João de Deus, quando a gente fala da Flor de Lis, quando a gente fala do Padre Robson, essas pessoas assim, que entraram em escândalos religiosos, que eu conheço assim, né, mais próximo aqui da nossa realidade. E aí, a gente não pode julgar não esse tipo de gente? Aqui na palavra tá falando para não julgar, quer dizer que não podemos julgar ninguém. Se for assim, nunca podemos dizer quem tá certo, quem tá errado. Como que fica nessa situação, se a palavra tá falando não julgueis para que não sejais julgados? O texto, gente, tá criticando o julgamento indevido pelos padrões equivocados. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, como se diz. Primeiro você tem que analisar aquilo que está sendo falado. Você está falando com objetividade dos fatos, você está falando com o olhar voltado para os fatos, para o que realmente aconteceu, para a justiça. Bom dia, Thali. Ou aquilo que você está falando com base em preconceito. Aí entra aquele julgamento que eu fiz ontem, Davi Rocha, de bater os olhos e pensar, tal do digital influencer é muito fútil. Então assim, eu bati os olhos e fiz esse julgamento. Isso é um julgamento preconceituoso, porque eu ainda nem sabia quem era, aí que eu passei a saber quem era, e eu vi que é uma pessoa de Deus, que faz um negócio diferente, que tem um propósito, que tem um propósito que queima no seu coração. Então não é fútil. Então existe
Vou fazer uma comparação bem esdrúxula, mas tem momentos que você, Lorena, e seu marido me lembram Francis e Edi Schaefer, mas no digital. Não, eu até tenho que saber quem que é esse povo aí, porque eu nem sei quem que é, né? A pessoa, quando é estudiosa, quando é letrada, é incrível, né, Kleberson? Kleber. Oh, hoje eu tô olhando aqui Kleber Sotan e tô toda hora querendo falar Kleberson. Depois você me conta esse babado aí. Aí, o que acontece? Então, a gente pode julgar? Pode. A gente pode julgar se nós tivermos a objetividade dos fatos. De fato, essa situação tá acontecendo, tá todo mundo sabendo. Tipo, a situação da flor de lírio lá. Falar flor de lírio, gente. A situação lá da flor de lírio. A situação do João de Deus. Então, assim, existem concretude nisso. Existe objetividade, existe justiça. Isso você pode julgar. Agora, tipo, eu olho para uma digital influencer, nem sei o que ela faz, mas só porque falou que é digital influencer eu vou e julgo, isso é preconceito. Ah, blogueiro. Esse povo vive do quê? Vive de fazer nada, né? Até parece que ficar aqui na internet é fácil, que você não tem que se preparar, que você não tem que ter horário, que você não tem que ter compromisso. Se você tem outro compromisso, você tem que vir de toda forma, adoecer, seja o caralho que for, tem que vir de toda forma. Então, assim, não é pra qualquer um também não, gente, não é brinquedo não. Então, o julgamento dos religiosos é que é muitas das vezes questionável. Por quê? Porque eles estão espiritualmente doentes. Esse povo tá doente e fica apontando o dedo pro irmão porque são santos demais. Eles se acham tão santos, eles se acham tão donos da verdade, que eles se veem na posição de sair julgando todo mundo porque é gay, porque é lésbica, porque se prostitui, porque não pode isso, porque não pode aquilo. Ah, quem falou? E quem que você tá achando que você é pra poder ficar julgando as pessoas assim? Né? Você é muito religioso, e se você é muito religioso, você está doente. Porque Jesus aqui o tempo inteiro está criticando esses religiosos. Ele está criticando os escribas, que eram os doutores da lei. Aí você fica cegamente adestrado à lei. E aí você não pode julgar, não pode curar aos sábados. Não, vamos jogar pedras na prostituta. E aí Jesus aparece e fala, eu curo sim aos sábados. Aí Jesus pega e fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra então na prostituta. Então Jesus vem e acaba com a parada desses religiosos aqui, os doutores da lei, que estavam cegamente aplicando a lei. A lei tem mais poder do que o ser humano? A lei, ela tem que ser mais eficaz do que o amor? Jesus vem aqui e desconstrói toda a bagaça. Tá, mas e aí, Lorena? Não posso julgar? Posso ou não posso? Não pode. Julgar com base no preconceito, com base nos fatos, você pode. Isso não impede você de fazer qualquer tipo de avaliação. Então, quando eu venho aqui e falo de fulano, de ciclano, que a mídia já mostrou que a pessoa está detonando, roubando mesmo o dinheiro dos fiéis, você vem e faz uma avaliação. E se alguém mata, por exemplo, gente, uma pessoa vai lá, mata, arranca o cérebro, come o cérebro da pessoa, e aí você vai falar assim, não, eu não posso julgar. Quem sou eu pra julgar? Não faz sentido uma bagaça dessa, não é assim, porque é um absurdo. A Bíblia, ela condena a matar, ela condena. Então, a Bíblia, ela não está dizendo aqui que você tem que recusar todo e qualquer tipo de juízo, de valor. Isso vai contra os valores. Matar, né? Não matar. KKK, tive uma família que é tão religiosa e vive na igreja que já chegou a dizer numa oração que sou quase a mãe de Jesus. Meu Senhor. Daí, o que acontece? Nós não devemos, então, recusar todo juízo de valor. Nós podemos, sim, questionar e fazer julgamentos, mas dentro da justiça, dentro dos critérios da moral, dentro dos critérios éticos.
O que nós não podemos é fazer julgamento injusto, olhar para o irmão e falar assim, nossa, você não vale nada, mas tipo, com base no preconceito, sem nem saber nada daquela pessoa. Nós não podemos confundir aqui as formas de julgamento, porque senão você vê um cara matando uma outra mulher e você fala, eu não vou entrar no meio disso porque eu não posso julgar, porque eu não posso denunciar, porque quem sou eu? Por favor, não misture as coisas. E vamos para a pergunta 2, senão não vai dar tempo. A pergunta 2 fala assim: parece que Jesus usa palavras um pouco mais pesadas em Mateus 7,6, que são os porcos, que são os cães, que aparecem aqui. O que significa isso? Você pode avaliar, se posicionar, mas não julgar por ter simplesmente opinião contrária, a Gleide diz. Tá. Gente, como eu falei pra vocês antes, o que acontece? Esses cães, esses porcos, eles eram mal falados no contexto judaico, porque cães e porcos, eles eram vistos como imundos pelos judeus. Quem gosta de cachorrinho aí vai ficar pé da vida agora. Mari, bom dia. E os judeus queriam distância, então, de cachorro, queria distância, de porco. E eles eram usados como referência para tudo aquilo que era desprezível naquele contexto do judaísmo. Então, o que acontece? Aqui, os cães, eles vão despedaçar a palavra, o ensinamento que você está aí se predispondo a dar e eles não estão querendo ouvir. E os porcos vão pisar. Então, as pessoas que têm essa ruptura profunda com Deus, essas pessoas que não querem saber de Deus de jeito nenhum, que estão distanciadas do reino, que aqui até faz uma crítica a essas pessoas que têm esse comportamento religioso e que é questionável, porque elas acham que estão no reino dos céus, porque elas acham que já estão salvas e na verdade não estão. Então aqui está fazendo esse questionamento dessas pessoas que estão tão distantes, tão cegas do reino de Deus, e que não vai adiantar a gente ficar perdendo nosso tempo com elas, porque a gente vai ficar discutindo religião com quem não quer saber do que a gente está falando. Então fica na sua, cuida da sua vida. A hora que a pessoa querer beber dessa água, querer comer desse alimento, ela vem e come, sabe? Cada um cuida da sua vida. Entendeu? É isso que eu tô falando. E aí a pergunta 3. A insistência na oração é garantia de resposta da parte de Deus? É como se ele dissesse para continuarmos insistindo que uma hora conseguiremos, assim como uma criança teimosa? É isso mesmo. Deus quer que você pede. O texto diz que nós devemos pedir, buscar e bater. Então enfatiza tanto, o texto enfatiza tanto a oração, a insistência, fazer a oração com persistência. Primeira coisa, faz a oração, você faz a oração, ela não vai ser respondida imediatamente, então você continua pedindo, você tem que ter persistência e Deus quer ver se você de fato tem persistência. Segundo, na hora que você estiver comendo as unhas, na hora que você estiver roendo as unhas de tanta ansiedade, para com isso e vai falar com Deus, vai orar para Deus, vai entregar para Deus. Se você já fez o que dava para fazer, comer a unha não vai adiantar nada, deixa ela crescer, olha, tanto que a minha tá grande. Deixa a unha crescer e vai falar com Deus, é melhor, tá bom? Entrega para Deus, e aí você vai aprender o quê? A ter essa dependência de Deus. Não, se você já fez o que dava para fazer, agora você entrega e depende dele. E é entregar de verdade, porque às vezes a gente entrega e pede de volta, Terceiro, vamos alcançar de Deus a resposta. Sim, você pediu, insistentemente, persistentemente, entregou para Deus. E vamos receber a resposta? Vamos, só que nem sempre a resposta que vai ser recebida é a resposta que você quer. Às vezes a resposta de Deus vai ser nenhuma, vai ser o silêncio, porque o que você está pedindo é descabido. Ainda ontem eu estava pensando nisso. Se não estou insistentemente demais em minhas orações, não, pede, que nem criança mimada. Ele quer que você pede. Aqui está falando isso, né, gente? Na Bíblia.
Então, dessa forma você vai alcançar a resposta, mas essa resposta não significa que vai ser a resposta que você quer. Loren, mas tem muitas pessoas que dizem que a oração profunda, o pedido é feito uma só vez. Se você repete várias vezes, você está tirando ela do lugar da fila e ela volta lá pro final. Ai, meu Deus do céu, nada a ver. Aqui na Bíblia, ó, depois você vai ler lá, capítulo 7 de Mateus, do versículo 7 ao 12, aqui tá falando para você pedir e dar-se-vos-á. Tem nada a ver, eu nunca vi que eu tô rindo porque eu tô imaginando o céu que nem a justiça aqui no Brasil, sabe? Que você tem que fazer um pedido, que o processo vai demorar uma vida, que se você tirar, existe uma cronologia dos processos serem atendidos. Aí, se você tirar os processos se você fizer um novo pedido, esse processo sai da fila. Isso é a justiça brasileira, tá? Te passaram, isso aí deve ser algum jurista que te passou essa informação, viu, Thali? Porque não existe nada disso no processo de Deus, ainda bem, porque existem coisas que são urgentes. Inclusive na justiça tem isso também. Se a causa for emergente, urgente, ela vai ter prioridade. Pelo amor de Deus. Deus, para ele não tem tempo, para Deus não tem cronologia. Só aí você já mata essa parada. Porque tempo existe só pra gente. Deus, ele vê o hoje, ele vê o amanhã, ele vê o ontem, ele vê... Para Deus é a eternidade, né? Nós é que estamos presos no tempo. Porque eu não dou conta. Ô, Thali, não me leva a mal, não. Porque aí eu pego e começo a criticar Não, Jesus, toma conta dessa pessoa. É porque eu acho até engraçada o tanto que a gente vive amargurado, preso, né, em determinadas coisas, assim. Tá, deixa eu só concluir essa parte, que eu já percebi que não vai dar tempo de concluir tudo, né? Eu acho tão bom, gente, quando eu estudo não dá tempo de concluir tudo, porque a gente pode fofocar mais. Segundo a Michelle, um estudo tinha que ter 2 horas, 3 horas de duração, né, Michelle? Então, quem gosta fica, quem não gosta não fica. E cada um vai cuidando da sua vida. Beleza. Então, aqui fala, ó, que nós vamos alcançar de Deus, sim, a resposta. Mas a resposta de Deus nem sempre é a nossa preferência. Mas Deus sabe. E Ele nos dá a garantia de encontrar a resposta. Só que essa resposta pode ser um silêncio de Deus. Imagina, quem trabalha leis da atração prega isso. É por isso. Lei da atração. Ai. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia mesmo, né? Gente, eu vou desacelerar aqui, porque não vai dar tempo mesmo. No próximo estudo, que será na segunda-feira, né, nós vamos falar sobre os falsos profetas, porque eu tenho umas pontuações aqui para fazer, e até mesmo para agradar nosso amigo Kleber, porque aí a gente vai começar com a música dele, que é a Garça da Graça, a Graça da Garça, eu acho que é a Graça da Garça, e nós vamos explicar mais detalhadamente esse lance dos falsos profetas, que é algo que muito me agrada de explicar, ok? Se vocês querem ter acesso a um falso profeta que fala a verdade de forma duvidosa, segue lá no YouTube, eu não tô ganhando nada pra isso não, mas, gente, é bom pra rir, e ele faz piadinha das verdades das igrejas. Segue lá no YouTube, Pastor Arnaldo. Não, gente, mas ele não é pastor de verdade não, tá? Ele é um humorista, mas é muito bom. A Célia diz, estou te ouvindo e lavando verdura para o almoço. Isso aí, eu tô vendo, viu, Célia? Tá toda dedicada na dieta. Dieta não, reeducação alimentar. Gleide, na Bíblia temos resposta para tudo na vida. Isso aí, Kleber. Eu vou então deixar, porque na segunda-feira a gente vai... Pastor Arnaldo. Ai, gente, Pastor Arnaldo é muito bom. Eu acho muito engraçado, porque assim, ele fala... Ontem mesmo ele estava falando sobre o Universo do Sal. Sabe a igreja Universo do Sal? Ele estava falando sobre ela ontem, né? E assim, tá tendo aí agora umas suspeitas de lavagem de dinheiro lá na Universo do Sal. Onde encontro na Bíblia oração para afastar o azar, o íris,
O azar ele só existe se você acreditar. Se você estiver dando força para ele vai continuar existindo na sua vida. Repreende, não aceita. E é isso. Nem tem muita mágica para isso. Mas eu vou ver aqui se tem alguma coisa em específico. Kleber, não deem nomes, nem façam memes. O João Alexandre já fez esse trabalho. KKK, se você está em Cristo, não existe isso. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo, Glória. A gente não pode dar força, viu, Iris? Não dar força para isso. Porque às vezes a gente... Só que, olha, você tem que entender que a vida também ela é cíclica. Sobe, desce, sobe, desce. Muitas das coisas que a gente colhe às vezes parece que é azar, mas é coisa que a gente plantou. Então você tem que tomar cuidado também, analisar aí sua vida, o que você andou fazendo também, porque talvez não é nem espiritualizando, às vezes a gente tem a tendência de espiritualizar as coisas demais. Mas pede proteção para os seus anjos, pede para Deus colocar os seus anjos ao redor, fala diretamente ao Pai, procura entender o que você andou fazendo aí, ou o que está acontecendo, mas assim, fala com Deus diretamente. Oração não precisa de formatação não. Fala aquilo que está no seu coração diretamente. O Pai Nosso foi a única oração passada por Deus e ainda assim mesmo foi só para servir como parâmetro, ou seja, a sua oração é pessoal. Entra para dentro do quarto, tem intimidade contigo e fale a Deus. Beijo, gente, acabou!